Neste tempo de isolamento social, você tem tido dificuldades com limites? Sim? Não? Nos acompanhe e fique até o final e depois de você assistir e ver os nossos conteúdos, você mande o seu retorno. Você gostou? Você não gostou? E se você gostou, expanda os seus conhecimentos, leve para outras pessoas, porque esse é o objetivo do nosso canal. Eu sou Isabel, psicóloga do nosso canal Momento Psi, um canal que tem por objetivos gerar informações e também possibilitar a transmissão dessas informações. Então hoje o nosso tema é limites. Dentro dessas experiências que temos vivido de isolamento, de fechamento, você consegue colocar limites? Nós fizemos uma pesquisa, abrimos o nosso canal, inclusive eu deixo essa abertura também para você que está me assistindo, de enviar questionamentos, perguntas, dúvidas, sugestões. E deixa aqui o seu comentário. E dentre algumas sugestões, as pessoas têm realmente buscado compreender qual o limite, por exemplo, para lidar com as crianças dentro de casa. Qual o limite, por exemplo, para lidar com pessoas em situações de vulnerabilidade? Qual o limite para lidar com os iguais? Então vamos falar. Primeiro, é importante nós sabermos que o limite, ele é ditado, compreendido através das regras de situações que impedem o outro de ultrapassar uma barreira. Isso é o limite. Então, como é que nós lidamos com situações dentro da nossa casa, dentro deste momento de isolamento, de convivência por tempo ou com pessoas que nós não esperávamos, né? Tanto tempo ou tantas pessoas ou aquela pessoa. Como que eu vou lidar com isso, Isabel? Compreenda qual o ambiente em que você está aí passeando, em que você está trafegando, que limite é esse que você necessita colocar. Porque vamos falar então de pessoas vulneráveis, aquela pessoa que talvez tenha aí um transtorno, aquela pessoa que foi vítima de uma situação difícil e bem em tempo mesmo de pandemia, ela precisa conviver dentro de casa e ela não consegue. Como é que você vai lidar com isso? Primeiro, conheça o que é que esta pessoa está vivendo. Busque informações profissionais. Então, se você de repente tem uma criança, tem uma pessoa autista dentro da tua casa, busque informações, inclusive no nosso canal, se você quiser perguntar, se você quiser buscar mais, eu preciso entender como é que funciona, entenda o funcionamento dessa situação que você precisa colocar limites. Então a pessoa, por exemplo, que ela é a pessoa desagradável, precisa colocar limite? Claro que precisa. A pessoa que até hoje viveu sem regras, para ela não existem barreiras, precisa colocar limite? Sim, ela precisa. O conselho, a orientação é diferente. Pessoas que têm mesmo alguma questão patológica, enfim, né, uma questão que merece um olhar técnico, você tem que buscar informações técnicas para poder lidar, porque não é porque a pessoa tem problemas que ela não tem uma personalidade, mas são pessoas que cresceram então sem limites ou filhos que até então não haviam recebido limites, e se haviam, eram limites impostos por outras pessoas que não os pais. Muitas vezes os avós, alguém que cuide, né, de tais crianças. Como é que elas foram ensinadas? E por vezes, por circunstâncias, a imposição ela é necessária. Essa é uma palavra que parece antidemocrática, né? Imposição, mas ela é necessária. Existem certos limites que eles são impostos, sim. Por exemplo, alguém escolhe todos os dias dentro de casa o que vai comer? Não, né? Come-se o que tem para comer. Então, isso é uma situação imposta. Se não quiser comer aquilo, coma num outro tempo, num outro horário ou outra coisa que não seja o almoço. Toma um café. Então, nós precisamos compreender que existem certas circunstâncias dentro de um ambiente familiar, principalmente, que é necessária sim a imposição. Um outro exemplo de uma imposição que a gente fala a nível afetivo, existem pessoas que
que elas são totalmente negativas. Então ela não percebe nada de bom que aconteça. E por mais que o outro realize, por mais que o outro tente deixar o mundo colorido, a pessoa sempre vai estar na parte cinza, né, do mundo, no lado oculto, né, na parte oculta da situação. É necessário uma imposição. Lembra aqueles que vêm aí de tempos, né, há mais tempos na Terra, vamos dizer assim, que nunca ouviram a mãe ou o pai ou alguém dizendo assim: engole o choro, não chora. É uma imposição. Você de repente até mereceria chorar, até precisaria de chorar, mas diante de uma imposição não chore, você não chora. Então o limites, ele é colocado sim também por uma situação de imposição, uma situação que diz: olha, é até aqui que você pode ir. Então mesmo pessoas vulneráveis, elas precisam de limites, e principalmente pessoas vulneráveis estão mais sujeitas a compreender o limite dela diante de uma imposição. Nós não podemos então empatizar com a dor do outro. Nós temos no nosso canal um vídeo a respeito de empatia, e você nos visite, já se inscreva, deixa ali o seu like ao final deste vídeo. Então não podemos, porque se nós nos empatizarmos com a dor do outro, nós não conseguimos colocar limites. Um exemplo, nesse tempo em que nós vivemos, criança tendo que fazer tarefa, tendo que assistir aula online, e muitos pais se colocam no lugar da criança e eles falam: ai, que dó, que isso, que aquilo, e acabam então não sendo aquela estrutura de apoio que a criança precisa, com limites. Olha, você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você precisa se concentrar na aula, você precisa sim respeitar a professora. E sabemos que tem aluno que, mesmo online, ele não consegue entender quem é a professora, porque ele não tem limite, ele não vê limite entre a atuação dele e a atuação da professora. Então nós estamos vivendo um tempo em que os pais precisam também entender que é sim necessário impor as regras dentro de casa, e principalmente nos momentos de estudo. Então não se pode empatizar quando se é necessário colocar regras. E aí dentro disso fala: Isabel, mas e aquela pessoa, por exemplo, que é um dependente químico? Como é que você impõe, como é que você coloca as regras? Quando existem regras que foram impostas, sim, porque são necessárias, e a pessoa não consegue cumprir, tem algumas possibilidades. Eu disse no início da nossa conversa, quando a questão envolve um conhecimento técnico, é necessário buscar ajuda. Então nessas questões de dependência química, seja com substâncias lícitas ou ilícitas, busque ajuda. Sabe, solicite informações. Olha, como é que eu lido? Porque a pessoa não deixa de ter uma personalidade, mesmo sendo aí uma pessoa difícil de lidar por conta das circunstâncias que adentrou, ela tem uma personalidade. Então cada caso é um caso. Busque ajuda, busque orientação de como fazer, quando fazer, por que fazer. Então mesmo em casos de dependência, o limite é necessário, a imposição é necessária, não se pode empatizar. Então, muitas vezes, né, os pais eram bem amigos do filho, não do filho adulto, amigos da criança. E amigo é difícil colocar regras, né? Então, é uma questão de resgatar o papel, a autoridade, as regras, trazer a memória. E amor nunca é demais. Então, não é porque existe uma situação de imposição que significa que você não ame. Então aproveite também este tempo que estamos em casa, principalmente situações que são bem difíceis da convivência, e demonstre o seu amor. Eu quero deixar aqui uma passagem, né, de um livro conhecido de todos nós, que é a Bíblia, que diz assim: o amor não demonstrado de nada vale. Então demonstre o seu amor neste tempo, neste período difícil de convivência, demonstre o teu amor. Nós sempre temos conteúdos novos a cada semana aqui no nosso canal. Se você gostou, passe também o nosso endereço aí pelo WhatsApp, no Instagram, entre e compartilhe conosco também a sua opinião. Eu te espero até o próximo vídeo. Seja em circunstâncias de convivência adulta, convivências com patologias ou convivências com crianças, nós estamos vivendo um tempo que temos que resgatar, sim, algumas posturas que tínhamos deixado para lá.